Emendatio libelli! Bem-vindos a mais um Diretas de Direito e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mutatio libelli e emendatio libelli. Eu fiz um vídeo algum tempo atrás, vou deixar linkado aqui embaixo e é muito interessante que vocês assistam ele, que é sobre denúncia, queixa-crime, representação, que é o caminho que uma denúncia, um fato criminoso corre até ele virar uma ação penal. Apenas para recapitular, quando você tem um fato que acontece, esse fato você vai levar uma notícia-crime, que é o nome técnico que a gente dá para aquela popular denúncia na delegacia ou no Ministério Público. Essa notícia crimes ela vai virar um procedimento ou um inquérito policial e esse inquérito policial que vai colher provas, vai colher elementos e tal, vai ser concluído ou com um arquivamento ou virando uma ação penal. É mais ou menos esse o trâmite de um fato criminoso até virar uma ação. Se você quiser saber um pouco mais, assista esse outro vídeo que eu explico certinho. Acontece que quando você apresenta uma ação penal, você precisa, nessa peça que se chama geralmente denúncia, né, se for o Ministério Público que está apresentando, mas também na queixa-crime, você precisa o quê? Endereçar ela para um juízo, narrar os fatos, que é o mais importante de tudo. Então, ali você vai narrar os fatos que aconteceram e no final você vai capitular ela. Você vai dizer assim, ó, essa pessoa incorreu em tal crime e, portanto, quero que ela seja processada e condenada pela prática do crime tal. Tá, beleza. Mas e se o Ministério Público errar essa denúncia? Ou a pessoa que está fazendo aí uma queixa-crime errar essa denúncia? Bom, basicamente uma denúncia ou uma queixa-crime ela precisa narrar os fatos e depois indicar qual crime que a pessoa cometeu. Então, se você tiver algum erro nessa denúncia, esse erro ou vai ser na narrativa ou ela vai ser na indicação de qual crime aquela pessoa cometeu. E esses dois palavrões, ou essas duas magias de Harry Potter, essas duas expressões em latim, são os dois institutos ou os dois fenômenos que acontecem para corrigir esses erros. Primeiro vamos começar com emendatio libelli. Emendatio é emendar, arrumar, consertar. Este instituto ele é aplicado quando o Ministério Público narra a peça de uma forma correta, ela narra certinho os fatos, mas ela erra na tipificação, ela erra na hora de indicar qual crime aquela pessoa cometeu. E esse emendatio libelli, ele é menos grave, é um erro tão simples que o juiz, ninguém precisa nem se preocupar em... Ele simplesmente, na sentença, vai aplicar esse instituto, que é o emendatio libelli, e vai corrigir ali a ação. Emendatio, ele é remendar, corrigir. É a mesma coisa de você, por exemplo, tá usando uma calça e aquela calça tem um rasgo ali e você precisa remendar ela. Mas você não precisa trocar de calça, só basta corrigir. E o juiz vai fazer esse remendo, essa emenda lá na sentença dele. Para dar um exemplo rapidinho, digamos que alguém, por exemplo, entrou numa casa e afanou alguns produtos. Aí teve um inquérito policial, o Ministério Público ajuizou uma ação e nessa ação o Ministério Público narrou o seguinte caso. Fulano de tal, no dia tal, com a inequívoca intenção de assenhorar-se dos bens de Beltrano, invadiu a casa daquela pessoa durante o período noturno, quando não havia ninguém na casa, e subtraiu uma televisão e um aparelho de som. Assim agindo, fulano de tal incorreu no crime previsto no artigo 157, roubo, do nosso Código Penal. Qual que é o erro nesse caso? Nesse caso, o Ministério Público, por exemplo, narrou o fato da maneira como ele aconteceu, da forma correta, só que essa pessoa ela não praticou um roubo, artigo 157, ela praticou um furto, artigo 155. Então, nesse caso, e é um princípio do direito processual penal, embora haja críticas, tem muitas pessoas que criticam isso, as pessoas, ou a defesa, ela se defende dos fatos, não necessariamente da capitulação. Ela até vai apontar, ela pode apontar a capitulação, qual que está errado, aquela indicação daquele artigo tal, mas é mais importante ela se defender dos fatos e indicar os fatos como eles aconteceram. Por outro lado, o Ministério Público, por exemplo, ele pode narrar de uma forma errada os fatos e nessa capitulação, a capitulação vai condizer com os fatos, mas os fatos é que estão narrados de uma maneira errada. Vamos voltar àquele mesmo exemplo. O cara entrou na casa à noite, não tinha ninguém, pegou os bens e foi embora. Aí quando ele foi preso, no dia seguinte, ou na mesma hora ali, em questão de 45 minutos depois ele foi preso, e ele tinha uma arma de fogo com ele. Aí na denúncia o Ministério Público denuncia ele
por roubo, que ele invadiu aquela casa e mediante grave ameaça ou um emprego de violência, ele subtraiu aqueles bens e levou embora. Aí durante a instrução você repara ou faz provas ali que na verdade aquela pessoa, ela não invadiu à força, ela só entrou naquela casa que não tinha nenhuma pessoa no imóvel, foi só um furto realmente, não foi um roubo. Nesse caso, essa denúncia, ela não pode ser aproveitada porque a pessoa se defendeu de um fato que não aconteceu. Aqui, nesse caso, o juiz vai aplicar o princípio da mutatio libelli, que é mudar o libelo. Libelo é uma expressão genérica que significa mais ou menos assim, a peça de acusação. Nesse caso, o Ministério Público vai ganhar um prazo do juiz para apresentar uma nova peça, uma nova denúncia, cujos fatos narrem ou condizam com as provas feitas no processo. A mutatio libelli, que é mudança do libelo, a gente falou da calça aquela hora, é como se uma calça estivesse tão estragada que ela não pudesse ser reutilizada. Você vai precisar mudar de calça. Então, enquanto na emendatio você vai emendar uma calça, na mutatio você vai mudar a calça. Então, na emendatio você vai corrigir aquela peça, na verdade você nem precisa corrigir, o juiz vai aplicar uma correção na hora da sentença, não vai nem precisar o Ministério Público entrar com a ação de novo, enquanto que na mutatio libelli o promotor vai precisar apresentar uma nova peça. A emendatio libelli, ela pode ser aplicada em todas as ações penais públicas e privadas, e ela pode ser reconhecida, ela pode ser aplicada em qualquer grau de recurso, desde que, por exemplo, essa aplicação do emendatio libelli não vá prejudicar o réu. Se for para beneficiar o réu, ele é cabível em qualquer grau de jurisdição, em qualquer lugar, em qualquer tipo de ação. Já a mutatio libelli, ela só vai acontecer nas ações públicas, né, que o Ministério Público apresenta, e ela não pode ser feito no tribunal em grau de recurso. Eventualmente, esse fenômeno do mutatio libelli, ele pode ocorrer no Tribunal de Justiça, porque algumas pessoas possuem foro privilegiado. Então essas pessoas, elas vão ter o seu processo originário lá no Tribunal de Justiça. Então, embora seja ainda no Tribunal de Justiça, ele é no primeiro grau de jurisdição. E como ele é no primeiro grau de jurisdição, é cabível sim o mutatio libelli. Então o vídeo de hoje é simples, é curtinho, é só para você diferenciar a emendatio libelli da mutatio libelli. Se você não assistiu o outro vídeo, eu recomendo que você assista. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Mutatio libelli!